Pois é, eu acho que é bom o ouvinte ter uma ideia do que, por que esse dia, não é? A importância desse dia e quando ele foi instituído. E aí nós temos que voltar bastante na história, lá para 1937, quando foi criada a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí teve uma pessoa que colaborou extremamente para que isso acontecesse. Lembrando que era um período do Getúlio, que havia, não é, toda uma política de exacerbação do nacionalismo, de valorização das coisas do país, e houve uma preocupação com o patrimônio. Aqui eles, principalmente prédios, que contavam a história do país, que lá em 1937 ainda havia uma quantidade considerável desse patrimônio ainda íntegro. Mas já se percebia naquele momento que muitas coisas estavam ameaçadas. E havia toda uma preocupação também com a manutenção e o incentivo aos museus, especialmente o Museu Histórico Nacional. E o camarada que se sobressaía nesse pensamento se chamava Rodrigo Melo Franco de Andrade. E ele nasceu num dia 17 de agosto de 1898. Ele era escritor, advogado. E ele, então, propôs, junto com o Mário de Andrade, conhecido Mário de Andrade, e mais outras figuras importantes da época, como Manuel Bandeira, o próprio Gilberto Freire, que se criasse um departamento, um setor que se preocupasse com a manutenção do patrimônio. A turma que em 22 fez a Semana de Arte Semana de Moderna. Arte Moderna, exatamente. Estava efervescendo ainda, mesmo 15 anos depois, eles eram pessoas proeminentes na área da cultura. E aí, então, foi criada essa Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por influência dessas pessoas, e quando se completou o centenário de nascimento do Rodrigo, em 1998, então foi criado o Dia Nacional do Patrimônio Cultural para homenageá-lo. E a partir de então, o Ministério da Cultura, que absorveu hoje é IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, começou a promover uma série de atividades no país para fazer com que esse dia, então, tivesse que as comunidades, que os municípios, que as pessoas tivessem um olhar sobre o seu patrimônio. Que nada mais é aquele legado que a gente recebe das gerações que nos antecederam e que são provas, né, materiais dos movimentos, das conquistas, da própria arquitetura que cada período teve. Então, por isso se comemora o Dia Nacional do Patrimônio. E no Rio Grande do Sul também se comemora o Dia Estadual do Patrimônio, que também é no dia 17 de agosto, instituído pelo governador Eduardo Leite em 2019, se não me engano, foi 2019. Só que no Rio Grande do Sul se comemora no terceiro final de semana de agosto, que é justamente esse que virá agora. E tem uma série de comemorações no estado para esse ano. Vários municípios, incluindo Cachoeira, têm atividades, e aqui, liderados pelo SESC, teremos uma atividade sábado, então, dia 16 de agosto, para comemorar o nosso patrimônio. Essa atividade constará de uma caminhada pelo coração, como eu digo, do centro histórico. Porque Cachoeira, talvez o ouvinte não saiba, não está habituado a ouvir esta expressão, Cachoeira tem o seu centro histórico, que foi uma sugestão da época vereadora Telda Assis, antes do nosso bicentenário, para que se fizesse, não é, a definição ou a delimitação em Cachoeira de uma zona de interesse histórico, o que seria um tanto quanto difícil, teoricamente, sem fazer uma análise maior, estabelecer um centro histórico único, porque se nós formos considerar os patrimônios que nós temos tombados em Cachoeira, que são 15,
eles estão dispostos em diferentes zonas da cidade. E a vereadora, então, à época, submeteu essa demanda ao CONPAC, ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, e por sugestão minha, aclamada pelos conselheiros, definiríamos como centro histórico aquele primeiro perímetro urbano que foi cartografado lá em 1850 pelo João Martinho Buff, que era o engenheiro da província. Ele então delimitou as ruas, as principais ruas, as travessas, as praças, as 3 praças da época, que era do Pelourinho, hoje José Bonifácio, a Praça de São João, que hoje é ocupada pelo Hospital de Caridade, e a Praça da Igreja, que é a Dr. Baltazar de Bem. E a partir dali, ele demarcou todos os terrenos, porque era uma necessidade também das autoridades da época saberem a definição da propriedade dos terrenos, quantas áreas eles teriam disponíveis para conceder, permitir construções. Então, era uma demanda antiga da vila ter um mapa. E essa planta, que a gente chama de planta, esse mapa, então, por sugestão minha, o perímetro principal dele foi definido como centro histórico. Miriam, me ajuda aqui. Quando citasse, a certa altura da nossa conversa aqui, Sim. o Museu Histórico Nacional, me veio à mente a história do incêndio do Museu Nacional. Aí eu pesquisei rapidamente, não, tem 2 museus no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Isso. Tem o Museu Histórico Nacional, que tu citaste, e o Museu Nacional, que pegou fogo em 2018. Exato. Qual é a diferença entre os dois? Pois é, a O diferença... acervo, o foco? o... Porque eu conheci e visitei mais de uma vez o Museu Histórico Nacional. Sim. Uhum. Para as pessoas se situarem, ele fica mais próximo ali do aeroporto Santos Dumont. Ele fica naquele centro histórico, né, por ali, né, mas ele não é o Museu Nacional. Ele tem uma mostra, me pareceu assim bastante interessante. Naquela ocasião tinha uma mostra indígena, tinha algumas coisas assim de referência da história do Brasil e tal. Era mais didático e menos exposição, me pareceu, pelo menos. Posso estar equivocado. Né? Ele era perto do Arsenal Nacional também, Sim. tinha ali algumas instalações para ser visitadas. O Museu Nacional é a questão de acervo só? Acervo, o acervo dos dois, obviamente, caráter histórico, mas o Museu Nacional, ele ocupava um palácio que tinha pertencido à família imperial, não é? E tinha muitas coleções justamente oriundas da própria família imperial. Por exemplo, uma coleção preciosíssima de pedras da Leopoldina, não é? Objetos trazidos pelo Dom João VI, objetos dos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, claro que outras coleções, mas tinha como centro, e muito importantes, essas coleções da família imperial. Então, os 2 são de caráter histórico, mas realmente são 2 instituições diferentes. E o que me parece que diferencia bastante é justamente a sede desse Museu Nacional, que infelizmente incendiou, e levou com ela, esse incêndio levou com ele coleções preciosíssimas, porque justamente remetem à família imperial brasileira. E o histórico, na verdade, é uma construção a partir de outras variáveis. Conta mais a história do Brasil ali. Sem dúvida. E ali ele parte dessa questão da família imperial. E, obviamente, todas aquelas... porque Dom Pedro II, especialmente, era um imperador muito voltado para a cultura. Ele era considerado um dos maiores intelectuais do mundo à sua época. E ele era um colecionador. E muitas das coleções do Dom Pedro estavam lá. Felizmente, a maior coleção que nós temos notícia dele, que é a de fotografias, porque já ele era fotógrafo naquela época, esta está na Biblioteca Nacional do Rio, ou no Arquivo Nacional, num dos 2. Mas me parece que é na Biblioteca Nacional. Então, isso ficou a salvo desse incêndio. Mas outras coleções se perderam. Para quem vai ao Rio de Janeiro e não fica pensando só em praia, Ipanema, Leblon, Leme, Arpoador, essas coisas assim,
o Forte lá, né? Esquece dessa coisa lá de ir mais para a Zona Sul, né? Barra da Tijuca, etc. E fica no centro histórico. É uma coisa maravilhosa. O que se tem de prédio para ver, de igreja para visitar, né? É impressionante. A gente fica encantado, tem que passar dias, se não semanas, para tentar ver uma parte daquele acervo do centro histórico do Rio de Janeiro. É uma região bem caracterizada, é uma região portuária, não é uma região de praia, região portuária. Por isso que eu citei, o divisor de águas é o aeroporto Santos Dumont. Né? Fica ali, divide essa parte da Praia do Botafogo, Ipanema, Leblon, etc., dessa parte histórica. Vale a pena ver o que nós temos lá. E que vocês já ouviram falar 200 vezes, a tal de Cinelândia, que remete ao tempo forte dos cinemas, né? Aquela região tem o Arquivo Histórico Nacional, tem a Biblioteca Nacional, tem o Teatro do Rio de Janeiro. Que é belíssimo. E tem a Câmara de Vereadores, que é mais judiada e tal, mas também é um prédio histórico. Então, ali, só atravessando a rua, a avenida, né, as pessoas têm acesso ali, pode passar um dia inteiro olhando esses prédios, né? É verdade. Muitos deles restaurados e que são belíssimos. Né? A gente entra naqueles prédios e não acredita como a arquitetura e uma parte da história brasileira conseguiu edificar aquilo. É verdade. É encantador. E o Gabinete Português de Leitura, então, que é fantástico. Que já fica um pouquinho mais no centro, perto da Praça Tiradentes, ali deixa eu ver se eu dou uma referência. Com certeza, fica uma travessa entre a Rio Branco e a Uruguaiana. Olha só, o nome da rua é Uruguaiana, isso eu me lembro. Certo? E a gente está caminhando, é uma travessa, assim, é uma rua estreita, né? Com aquelas calçamento tradicional. Aí quando a gente olha para o lado, está ali aquela beleza meio que perdida entre os meios dos prédios, e a gente não acredita. Prédio maravilhoso, com aquelas paredes repletas de livro ali. Que coisa fantástica, né? A gente se entusiasma. E aí, justamente, os nossos lá, os mentores da criação e da preocupação com o patrimônio no Brasil, devem muito ter se inspirado nessas edificações, nos seus acervos, e pensado que, de alguma forma, era preciso proteger isto. E até hoje a luta é muito grande de proteção do patrimônio, porque sofre-se muita pressão, né, da especulação imobiliária, da ideia de progresso que as pessoas erroneamente têm, de que é preciso derrubar o antigo ou substituir, não é, aquela edificação antiga por outra nova, mais moderna, que isso seria sinônimo de progresso. E eu acho que essa é uma conjugação que a gente precisa aprender a fazer entre o passado e o presente, com vistas a um futuro que preserve a nossa cultura, que não a sufoque, que não a suplante por culturas estrangeiras ou culturas que não são próprias da nossa natureza, da nossa formação enquanto sociedade. Então, a luta de preservação do patrimônio passa muito pela educação patrimonial. E essa caminhada que nós faremos sábado, uma promoção do SESC, Cachoeira do Sul, aliás, o SESC no estado inteiro está promovendo atividades voltadas para esse Dia do Patrimônio, é justamente de educação patrimonial, porque nós precisamos educar as pessoas para enxergarem os seus valores culturais. E tem muita coisa ainda para ser elencada como valor cultural que ainda não foi. Começamos, até pela tendência inicial lá da ideia da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, era começar pelos bens imóveis, por aquelas grandes edificações, como exemplificadas por ti agora no centro do Rio de Janeiro, e em outros tantos lugares do país. Mas nós temos patrimônio material, patrimônio natural, patrimônio imaterial, que hoje o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, tem se preocupado muito em preservar patrimônios imateriais. E aqui em Cachoeira nós temos um patrimônio imaterial ainda não reconhecido,
mas que já estamos há bastante tempo pensando em reconhecê-lo, nós, que eu digo COMPAC, como conselheira do COMPAC que sou, que é a nossa encrenca, que é essa iguaria que todo mundo gosta de consumir e que é muito típica da nossa cidade e que merece ser reconhecida como patrimônio imaterial. O que é o patrimônio imaterial? É aquele que não tem, que não está edificado, que não está materializado, mas que ele pode se materializar como uma encrenca, que se materializa, a receita é produzida, a pessoa consome a encrenca, ela desaparece, mas ela vai ser feita de novo, ela vai poder ser consumida. Assim como o chimarrão é um patrimônio material do Rio Grande do Sul, e tantas outras coisas que nós poderemos ainda descobrir na nossa cidade, no nosso município. E por isso é importante que as pessoas entendam que patrimônio é algo que nos identifica, é algo que confere a um lugar uma diferenciação entre este lugar e outro. Por exemplo, o nosso Chateau d'Eau, que é o nosso principal cartão postal, é aquele lugar que todo mundo lembra, mesmo estando aqui ou estando fora de Cachoeira, lembra mais ainda, o lugar onde todo mundo gosta de fazer uma fotografia, de levar o visitante para conhecer. Esse é o nosso símbolo maior de patrimônio. Ninguém pensa, ou ninguém sonha, ou ninguém gostaria de ver o Chateau d'Eau desaparecido, ou o Chateau d'Eau como apenas uma imagem numa fotografia. Nós gostamos de estar no Chateau d'Eau, de ver o Chateau d'Eau, ainda que ele esteja já necessitando, não é, de um cuidado maior, especialmente nesse ano em que ele completará 100 anos. Os nossos olhos estão sempre voltados para ele. E tantos outros patrimônios que nós temos aqui, a própria catedral. E nesta caminhada, Toné e Tomás, no sábado, os participantes, então, circularão comigo pelo que eu chamo de coração do centro histórico. Porque percorrer o centro histórico inteiro não daria. Por quê? Porque a cidade cartografada pelo BUF, ela começava no Rio Jacuí e terminava na Sanga do Lava-Pés. Onde é que ficava a Sanga do Lava-Pés? Ali descendo, cortando a rua Milancrás, hoje a Milancrás, e descendo pela Praça do Pelourinho, hoje Praça José Bonifácio. E por que se chamava Lava-Pés? Porque as pessoas que vinham de cima ou das proximidades daquele lugar sabiam que entrariam na cidade. Então, elas entravam na Sanga Lava-Pés, lavavam os pés para entrar com os pés limpos no recinto urbano. E esse recinto urbano, então, começava no Rio, terminava ali, na altura da Milancrás. E, no sentido oeste-leste, começava na Sanga da Aldeia, que é uma sanga que hoje não existe mais, ou pelo menos não se acha, e terminava não é a Sanga da Inês? No Arroio do Amorim. Nossa. A Sanga da Inês vem lá da altura dos quartéis, né? Outra Sim, não, sanga. vem lá do Santo Antônio já. Ela foi aterrada ali onde tem a Praça das Nações. Exatamente. Ela corria ali, vai indo e desemboca no Rio Jacuí, um pouco abaixo da Ponte do Fandango. Exatamente. É a Sanga da Inês ali. Exatamente. Então, não teria como percorrermos esse centro histórico todo numa caminhada, porque isso envolve todas as travessas a partir da Rua 7, a Pinheiro Machado, que não era aberta totalmente, a Rua 7 de Setembro, depois a Moron, a Saldanha, a 7, a Moron e a 15. E todas as travessas que já estavam demarcadas naquele período. Aqui, ó. Então, no prédio onde está a Rádio Vale e outras emissoras e o Portal Correio, nós estamos no centro histórico. Aqui, né? Exatamente. Mas, como disse a Miriam, não dá para percorrer todo esse trajeto, então vamos àquele núcleo ali, envolvendo a Catedral, Chateau d'Eau, museu, etc. Exatamente. Né? Começamos, então, na esquina, de frente à sede do SESC, ali na Rua 7. Dali eu faço uma fala explico genericamente esse centro histórico, e nós percorremos a 7
passando por cada um dos bens tombados, porque também não tem tempo para falar de todas as edificações, que existem várias inventariadas no caminho, ou com valor histórico-cultural, mas ainda não reconhecidas como tombadas. E terminamos o passeio lá na Praça Dr. Baltazar de Bem, no nosso Chateau d'Eau, Catedral e o Museu Municipal. Então, o caminhante vai ter uma ideia da portentosidade, eu gosto de usar esse termo, do nosso patrimônio histórico. Tem tanta gente que viaja para a Europa ou viaja para outros lugares e volta de lá encantado com as edificações e, no entanto, não percebe, não valoriza ou não acha que são relevantes esses patrimônios que nós temos. E eu sempre digo que o estabelecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, que tu, Toné, tens uma filha formada lá, não é à toa, porque nós temos aqui um laboratório a céu aberto para o estudo da arquitetura, porque exemplares dos mais diferentes estilos arquitetônicos estão aí na nossa paisagem. Basta, como o Dr. Wittek dizia, ter olhos para ver. É verdade. Miriam Ritson, muito obrigado pela presença aqui, sucesso nessa caminhada de sábado, dia 16, que começa às 14h30 em frente ao Sesc, e aí é só seguir a líder. Exatamente, seguir a líder até 4 horas nós fazemos um passeio bem bacana. As inscrições estão abertas pelo link disponibilizado pelo Sesc e as vagas são limitadas. Tomara que ainda tenha vaga para algum interessado. Aí, ó, viu? Também não é para reunir uma multidão andando pelo meio do trânsito de Cachoeira. Não tem como, porque também não tem microfone, né? As pessoas vão ter que ficar próximas de mim.